Buenas, pessoal, voltamos então. Agora é o tópico especial do dia 25 de março de 2021, de treinamento físico. Nós vamos falar hoje sobre o treinamento de velocidade resistido, especialmente do trenó. Como os alunos mostraram na aula de hoje, existem várias maneiras da gente treinar resistido. Na natação se usa a camiseta, inclusive, se aumenta a resistência de forma fácil. Os treinos resistidos são geralmente fáceis da gente adicionar. Um tipo de treino que pegou moda aí nos últimos anos é o treino com trenó, tá? O treino resistido com trenó, que é o sled towing, termo em inglês. O que acontece? O nosso grupo ali, o Locomotion, acabou estudando esse aspecto no doutorado da Patrícia Pantoja. Então, vou aproveitar para falar um pouquinho também da Patrícia e dos estudos dela. Tá? A Patrícia Pantoja hoje é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande, tá? Ela é concursada, bem estabelecida, inclusive ela hoje trabalha numa área diferente. Quando terminou o doutorado, ela decidiu estudar espiritualidade e saúde. Tá? Ela sempre foi uma pessoa muito espiritualizada, muito ligada à religião e tal. E aí, agora, quando ela terminou o doutorado, disse, agora eu vou escolher minha área e vou para esse negócio que já estava se apaixonando. Mas, mesmo assim, fez um baita doutorado. Eu vou mostrar para vocês 2 artigos que a gente publicou na Medicine Science, que são parte do doutorado dela, que tratam, um deles trata do treinamento com o trenó e da aplicação desse tipo de treino em velocistas. Ela teve outra característica legal do doutorado. Ela acompanhou a equipe de velocistas do professor Léo Ribas, do treinador. Então, foram caras que foram até para a Olimpíada, né? Então, atletas de altíssimo nível, outros com um nível um pouco menor, e ela foi acompanhando, foi avaliando, e a gente foi fazendo estudos, né, com essa equipe, e foi parte do doutorado dela também. Tá? Bem interessante, que também foi um casamento dessa prática com a pesquisa. Nesse exemplo, uma das tarefas do doutorado dela foi se grudar no Léo Ribas e acompanhar a equipe dele. Então, ela ia muito na Sojipa, viver o dia a dia deles, e além de fazer os estudos, que alguma coisa eu vou mostrar aqui, né, e que também foram desenvolvidos em parceria lá com os franceses. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. A Patrícia Pantoja, só para vocês saberem, ela foi minha aluna lá quando eu era professor de substituto da URGS, né, faz bastante tempo, 2002, mais ou menos. E ela depois fez o mestrado com o Cruel na área de patinação. Ela foi uma patinadora artística de alto nível e foi treinadora, inclusive, do atleta nosso mais famoso, que sempre ia para o Pan-Americano, que eu não lembro bem o nome, de Novo Hamburgo. Né? Ela era muito amiga dele e também foi treinadora, assim, com uma experiência muito legal no alto nível. Né? E, bom, aí no doutorado nós fizemos uma negociação, disse que eu não ia orientar a parte de patinação, mas a gente chegou nesse acordo de acompanhar os velocistas, né? E ela aceitou e fez esses trabalhos muito legais que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos ver se eu achar aqui, porque o negócio não está fácil, eu deixei umas janelinhas abertas a mais. Vamos lá, vamos ver se aparece. Tá. Esse aqui ainda não. Vamos começar pelo dado que tem mais a ver com a aula de hoje, tá? O que a gente fez aqui nesse estudo? Resumindo um pouco, a Patrícia coletou, junto com o Mohan, lá durante o estágio sanduíche dela, tinha um campeonato europeu, né, master. Então, ela pegou os maiores atletas master do mundo e avaliou todos os finalistas de provas de 100 metros, tá? E avaliamos esses diagramas de força, velocidade, potência e velocidade ao longo do envelhecimento. Era de 40 anos até 90 e poucos anos. E a gente tem essas curvas e foi essa publicação aqui. Olhem só, gente, os dados, tá? Que tem a ver, eu já comentei para vocês, tudo isso aqui foi avaliado com radar e hoje, naquela época não tinha ainda, mas hoje já tem até pelo iPhone, assim, é muito fácil de avaliar. Todos esses parâmetros que eu vou mostrar para vocês são muito fáceis de se avaliar no dia a dia. É isso que eu quero comentar. E está sendo avaliado em vários esportes, né? Até de resistência, etc. Vejam aqui, gente, aqui umas primeiras curvas para a gente entender algumas coisas sobre treinos de velocidade, né? Vejam aqui, isso aqui é a curva de velocidade que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui já é, vejam que o dado do radar é essa linha contínua, que tem aqui uma certa vibração, mas isso aqui não é só ruído, tá? O que eu alerto para quem estuda, quem usa o radar, inclusive,
quase sempre o radar faz essa simplificação aqui, mas não é assim, tá? Na verdade, tem oscilações de velocidade ao longo dos passos. Tá? Então, a gente simplifica e perde alguma informação e deixa o principal, a curva de velocidade principal. Aqui está a curva de um idoso de 96 anos, tá? Sua velocidade instantânea em função do tempo do tiro. Eram tiros de 30 metros, se não me engano, ou 40 metros, não lembro, mas era um tempo assim. E vejam aqui de um atleta de 39 anos. Vamos arredondar, 40 anos. Então, aqui a velocidade instantânea do cara de 40 e aqui de 96. Então, a gente tem aqui 2 pontos, e também avaliamos várias faixas etárias, mas 2 pontos para nos guiar sobre o que acontece com o envelhecimento, digamos assim. Outro ponto, pessoal, é a força máxima produzida. Tá? Também o jovem com uma vantagem enorme. Depois as diferenças diminuindo aqui quando a velocidade aumenta, né, nas fases secundárias. E, por fim, o resultado que mais nos interessa com desempenho, que é a potência. Né? A curva tradicional, isso aqui é bem tradicional, o de Prampero já tinha determinado isso, que tem a ver até com custo metabólico, tá? Mas aqui é um dado mecânico, aqui é uma potência mecânica. Tá? Vejam o pico acontecendo em torno de 1 segundo do início do tiro, né? E depois caindo bastante e tendo essa manutenção aqui. Vejam o idoso, né, 96 anos. E a diferença entre os dois em desempenho é na casa de 4 segundos, 3 segundos, é muito pouco, ou seja, para tu conseguir ganhar 3 segundos, 4 segundos, tu precisa variar muito a tua potência, né? E essa potência, resumindo um pouco, ela reduz mais ou menos de 1% por ano. Essa é outra mensagem geral que a gente tem desse estudo. Tá? Aqui tem um pouquinho das equações para chegar nisso, e aqui tem as relações que eu queria mostrar para vocês, que eu sei que vocês já viram em alguns lugares e a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. O que acontece? Eu talvez tenha mostrado até na aula de... Quando eu falo das relações força-velocidade, na fase concêntrica, eu tenho uma curva hiperbólica, que eu chamo. Tá? Isso acontece ao nível da fibra muscular. Quando eu tenho avaliações feitas em aparelhos de musculação, ou seja, uma produção de força que não é mais da fibra muscular, mas advém dos músculos, mas integrados, grupos musculares produzindo isso, ou o corpo todo produzindo, como é o caso, a curva fica assim, vira uma reta. Tá? A relação força-velocidade está aqui, do cara de 40 anos, e aqui de 96 anos. Tá? E aqui a curva de potência-velocidade, é o diagrama de potência-velocidade, que não é deslocado para 30%, como é na fibra muscular isolada. Tá? Aqui é a 50% da velocidade máxima que o cara consegue produzir. Tá? Bom, de qualquer jeito, aqui estão os valores. Tá? Outro fator importante na mecânica do sprint, que tem a ver com velocidade, é a RF, a razão de força, que significa o seguinte: a gente consegue avaliar com essa sistematização o quanto o aluno consegue produzir forças para trás, horizontais, em relação às verticais. Tá? Um bom atleta tem uma RF muito alta, ou seja, quando ele começa o sprint, ele começa com o corpo muito inclinado à frente. Tá? E isso vai ter relação com a aceleração. Quanto mais ele consegue acelerar à frente, mais ele consegue se inclinar à frente. Tá? Isso aqui é uma repercussão biomecânica básica. Tá? Claro, o cara jovem consegue se inclinar muito mais. Tá? Então, vai ter essa RF bem maior do que o idoso. O idoso vai perdendo isso. Isso também pode ser aplicado quando eu quero pensar sobre o sled, né? o trenó. Tá? E tem um outro estudo dela, que a gente fez com os atletas do Léo, onde a gente avaliou que aumentando o percentual de peso no trenó, aumentando a carga do trenó, essa força aumenta. Né? Então, é uma estratégia, às vezes, de melhorar essa RF em alunos que precisem, usar o trenó também com algumas cargas um pouco mais altas. E tem todo um debate sobre isso, uma briga até bem, inclusive com 2 colegas e amigos, né, que é o Mohan e a Zamparo, né? Eles quebraram os pratos e vieram me contar um de cada lado, assim, aleatoriamente, e eu não sabia o que fazer, né? Mas assim, porque assim, resumindo, a discussão era qual era o peso ótimo no trenó para gerar maior potência, tá? A Zamparo viu que isso acontecia a 20% da massa corporal. O Mohan viu que era 80% da massa corporal, muita diferença.
tá? E, bom, depois eu fui calcular isso separado e me convidaram até para escrever uma carta, mas eu estou pensando ainda se manda essa carta ao editor sobre isso, porque não sei, eu tenho que conversar com os colegas. Mas eu estou afim mesmo, porque também é ciência, né? Não é? Então, e o que eu vi, até para colocar para vocês, no que eu vi, na experiência minha, até prática de treino, conversando com o pessoal da área e com a parte biomecânica mesmo, com a matemática dura, a potência máxima gerada é em torno de 20%. Tá? Bom, esse é um ponto importante. Agora, tem outro, 20% da massa corporal, tá, gente? Eu estou falando 20%, mas às vezes fica meio... pensem isso, imaginem um trenó, tá? Um trenózinho que tem um pino em cima, e ali tu bota peso, tá? Tu coloca percentuais de massa corporal, essa é a forma de controlar. No próprio estudo do Grazioli aparece um troço que é bem comum, que é uma variação muito grande de repetições para mesmos percentuais, porque essa forma é meio limitada de controle de carga individualizada. O que acontece? Tem alunos com o mesmo peso corporal que geram muito mais potência do que outros. Tá? Então, tu usar um percentual X fixo, tem furo, como diria o Cruel, né? Tem furo. O que a gente viu? Isso é muito melhorado quando tu correlaciona isso com potência de saltos, por exemplo. E aí tu vai ver, ó, esse cara gera mais potência, então, para ele gerar uma potência máxima no sprint, é melhor trabalhar com percentuais maiores. O cara que é mais fraco, o cara que é mais iniciante nos sprints, né, que é o que a gente viu lá com o Léo, tinha que usar percentuais menores para chegar nessa potência. Então, 20% também não é um número correto, é um número mágico que tem que ter cuidado. Ele é individualizado, tá? Inclusive repercussões cinemáticas, de inclinar mais o tronco, o pessoal também debate isso. Tá? Isso aí também é um ponto importante. Mas é uma ferramenta, essa aqui, super importante. Inclusive, eu posso ver questões ligadas a esse padrão mecânico de geração do desempenho, né? Super importante, que é a razão de força, ou essa DRF, que é a derivada da razão de força, que tem a ver com resistência de aceleração. Esse é o melhor significado. Inclusive, eu falei para o Mohan há anos para ele chamar disso para o pessoal entender na prática de treino. E ele disse que não, ele quer continuar com o termo mais biomecânico, né? DRF, a primeira derivada da razão de força. Mas o pessoal, às vezes, tem dificuldade de entender qual é o significado prático, tá? Mas é esse que eu comentei para vocês. Os caras que têm a melhor DRF aceleram por mais tempo no tiro, conseguem permanecer acelerando por mais tempo. Essa que é a mensagem prática do treino. Aqui tem algumas correlações de desempenho com marcadores de idade, tá? Então, tem ali os fatores de a queda de desempenho, o tempo aumentando do tiro, a potência máxima caindo, tá? Bastante ao longo do envelhecimento. Vejam que é uma linha reta dentro do que a gente avaliou, né? E por aí vai. A RF máxima aqui atuando, a DRF menos, tá? Mas a RF foi um fator bem relacionado com o envelhecimento. Tá, gente? O que acontece, pessoal? Aí eu trago para vocês um outro estudo que é um pouquinho diferente, trata de envelhecimento, mas não é exatamente sobre sprint, mas que é um exemplo de como a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer estudos de controle no esporte, de exercício, sobre o tipo de grupo que eu analiso. E o envelhecimento é um baita problema, porque eu pego grupos diferentes, por exemplo, nós controlamos dessa forma, pegamos caras finalistas de uma prova lá internacional, tá? E a gente garantia que eles tinham esse equilíbrio. Mas isso não significa que eles eram exatamente iguais, né? Com 96 anos, eu posso ter pegado caras que geneticamente talvez não tivessem tanta sorte, assim, de ter treinado antes, e isso pode ter alterado a relação. Mas é muito difícil esses estudos, tá? Porque é difícil ter o controle que seria o melhor, é manter o cara durante todo o envelhecimento controlado, mas isso é difícil, isso dura 30, 40 anos e tem muito viés, né? Porque mesmo quando tu consegue, tu não controla, né? 30 anos de estímulos, né, nesses caras. Então, esse é um rolo. Um modelo melhor hoje, que é o padrão ouro, que inclusive a gente usa nesse estudo aqui também, é que os masters são o modelo dos masters, tá? Resumindo, é isso. É pegar caras que treinam ao longo da vida. Então, de alguma forma, eu uso um critério que, olha, antigamente era mais fraco, porque os masters não eram tão treinados. Hoje, dá para dizer com mais certeza, é um melhor modelo do que antes, porque esses caras treinam bastante ao longo da vida. Tá? Mas o que acontece, gente? Nesse estudo aqui, resumindo um pouco, a gente pega master, tá, de triatlo, se não me engano, tinha que lembrar, não, corredores de resistência. Mas assim, ó, o que acontece? Uns 3 meses antes dessa publicação, saiu
uma publicação do professor Kran, de novo Kran, sempre puxo alguma história com ele, né? Mas nesse caso saiu um estudo muito parecido nos quebrando, assim, e ele dava um dado contrário do nosso, pior era isso. O estudo dele mostrava que pegando corredor velho e corredor jovem, a economia de corrida não mudava. E aí ele dizia que a economia de corrida não piora ao longo do envelhecimento. Isso ia contra um monte de coisa, até o meu doutorado lá que eu publiquei, que a gente se baseava nessa premissa que o Coste eu já tinha visto e tal. Bom, o que acontece, gente, resumindo? Olhando bem para o estudo dele, o que ele fez, gente? Ele pegou corredores velhos, master, bem treinados, de nível internacional para o master, e comparou com o corredor recreacional pangaré jovem, resumindo a coisa. E aí não deu diferença. Nós pegamos masters treinados com, né, e deu diferença. O grupo mais velho tinha uma economia piorada, tá? E a gente viu também alguns mecanismos. Então esse controle de carga e de grupo é muito importante. E às vezes também o pessoal da área da academia, da ciência, né, os caras que eu digo do tubo de ensaio, às vezes dão menos valor para essas coisas, mas é super importante entender isso quando eu quero falar de exercício, né, e quero falar de desempenho. Eu tenho que cuidar muito sobre esses vieses do estudo. Tá? E um exemplo foi desse estudo aqui da Patrícia Pantoja. Tá? Ela ficou um ano lá em Nice com o Briswalter orientou o Marcos, é um professor já aposentado, agora ele está de reitor da Universidade do Sul da França, lá, uma universidade gigante, e o Morin tinha virado professor fazia pouco tempo ali, e aí o Briswalter convidou ele para participar desses estudos, e a gente fez essa série de estudos, além de um outro nosso mesmo, feito com os atletas do Léo, onde a gente avaliou a resistência. E a gente viu um aspecto importante, tá? Que eu vou trazer aqui mesmo nessa figura, que dá para ver o seguinte, ó. Aqui assim, é uma adaptação geral, tá? De potência ao longo do tiro. Quando a gente usa o sled, o trenó, a potência aqui de pico, tá? Em algumas cargas mudou, em outras não. Mas o mais importante é que aumenta linearmente nessa fase aqui. E muita gente esquece disso, mas não, eu acho que não deveria ser esquecido. Tá? Tem treinos que os caras ficam muito focados no pico de potência, mas tem caras que precisam melhorar a resistência de velocidade. E aí essa carga aqui muda bastante. Tá? Aqui nos próximos segundos, o tiro, quando dura um pouco mais, 7, 8 segundos, a carga aqui vai aumentando linearmente com a resistência que tu coloca no trenó. Então, ela pode ser também um estímulo interessante para resistência de velocidade e até de aceleração, a gente acredita, embora não tenha estudado, o nosso estudo era agudo, né? Então, é só uma hipótese. Mas é interessante analisar isso também, essa segunda fase do treino de velocidade, e não ficar só preso à potência. Outra mensagem importante. O pessoal também debate isso, tem que melhorar a potência na potência máxima. Não é bem assim, né? Eu tenho que ver quais são os desequilíbrios do meu aluno. Se ele é mais para força ou mais para velocidade. Se ele tiver algum desequilíbrio na relação força-velocidade, é bom eu treinar a parte fraca dele também. Manter o que está bom e aumentar a parte fraca dele. Então, é assim, o cara que é muito forte, ou seja, gera muita potência na zona de baixa velocidade, mas depois cai mais na de alta velocidade. Esse cara tem que treinar com mais cargas assistidas ou com cargas resistidas baixas, tá? Para induzir ele a maiores potências em condições de maior velocidade. Tá? E o contrário é verdadeiro, o cara que é mais veloz do que forte. Tá? O que ele tem que fazer? Eu tenho que trabalhar em zonas onde é mais resistido, onde o Felipe mostrou ali, eu vou aumentar mais peso, vou trabalhar até em percentuais acima do ponto ótimo, para fortalecer a parte fraca dele. O que tem sido visto é que quando tem esses desequilíbrios e tu faz esse ajuste, que é meio óbvio até, as adaptações são melhores. Isso resulta em geração de potência geral na tarefa, desempenho melhorado. Tá? Isso já está sendo confirmado até nos esportes. O pessoal está usando muito essa modelagem do professor Morin e do Samozino. Inclusive, eu comentei já até como draft do futebol americano, em muitas modalidades. Né? Bem interessante. Tá? E é uma ferramenta muito fácil de se usar, isso que eu ia dizer. É muito amigável, assim, tá na mão, tá? Só tem que entender um pouco do que sai dali, né? E usar direito no treinamento, né?
E aí eu diria isso, eu não tenho religião, tá, gente? Eu não acho, então, porque assim, ó, tem toda uma discussão contra o Mohan, vou resumir um pouco, de dizer assim, não se deve treinar também a 80%, é um absurdo. Eu acho estranho mesmo, tá? 80% da massa corporal é muita coisa. Imagina para mim aqui, eu estou pesando 100 quilos, carregar 80 quilos num trenó. É uma coisa bem pesada, o movimento fica muito lento, tá? Agora, eu acho que em algumas condições pode ser que seja útil. Quando eu saio de um treino de força e quero ir para a pista, eu posso começar com cargas altas. Eu vou transferindo isso em percentuais ao longo das semanas. Então, dá para trabalhar isso. Tá? Não precisa ser sempre no ponto da potência máxima. Eu posso variar isso. E, inclusive, tirar também, porque eu não posso viver só de trenó. Eu tenho que levar meu aluno depois para a realidade. Aí eu posso trabalhar em zonas mais baixas, fazer um pouco gradativo. Saio da potência máxima ali dos 20%, do que for para aquele aluno, e reduzo para 15, 10, 5 e faço os tiros sem, para ele ter esse ganho transferido para a habilidade que ele precisa, que vai ser no mundo real lá sem carga, né? Sem o trenó. Então fica essa dica também, tá? De raciocínios de treino geral, assim, que tem a ver com essa história aí da Patrícia Pantoja, que me deu essa pena, né? Eu digo para vocês, claro que fiquei com uma pena interna, assim, de investimento todo, dela também, mas depois eu vi que não tem jeito, é o que eu falo para meus alunos, nunca tem tempo tardio para achar as coisas que gosta de fazer. Então, ela me falou, no final do doutorado, quando eu estava lá na França, eu fui professor visitante na época que ela estava lá no estágio dela, e a gente conversou muito, aí ela dizia mesmo isso, professor, eu gosto da parte de religião e a espiritualidade, eu sim, tudo bem, mas não, eu estudo fisiomecânica, né? Espera aí, vamos terminar. E aí, depois que terminou, ela entendeu e fez o caminho dela, né? Fez o caminho dela nessa parte de espiritualidade, né? Está fazendo a linha, e eu acho muito legal. Apesar de que, claro, eu gostaria que tivesse, imagina, ela publicou nesse nível super bom em doutorado, né? E então que nos ajudasse. Não, ela disse que e pediu para fechar a porta mesmo. Eu até convidei ela para alguns trabalhos depois nessa área, né? E ela disse: não, senhor, eu quero fazer outro caminho, então eu vou ter que dizer não para eu poder fazer o que eu gosto, que é tão difícil hoje em dia para nós, né? Dizer não para algumas coisas para a gente poder fazer. Mas foi um bom exemplo, né? De uma pessoa com foco, né? Naquilo que ela queria, né? Bem legal. Feito, pessoal. Perguntas? Alguma coisa aí do mundo do treino, de velocidade? Hoje de manhã o pessoal perguntou algumas coisas, né? Porque estava o pessoal do Cadore ali, o Ramiro, né? A gente conversou de alguns casos de treino bem específicos, né? Sobre isso. Mas vários deles até eu já trouxe aqui. Mas assim, ó, super útil, tá? Até para os esportes de resistência, viu, Quevedo? Umas coisas bem interessantes para avaliar perfis, né, do teu atleta. Eu acho que são úteis até para esses esportes. E, de novo, fáceis, né? Tu precisa ter um iPhone. Qual é o aplicativo tu falou ali, mas eu não peguei, e eu cheguei atrasado na aula, né? Não, tranquilo, é que eu acho que eu não disse mesmo desse caso, mas eu já falei em outras. Esse aplicativo, tudo isso que vocês viram do artigo, o primeiro artigo da Medicine Science, todos aqueles desfechos saem no MySprint, do Balsalobre, tá? Esses diagramas também saem MySprint, bem como se lê do inglês, MY-Sprint, tudo junto, MySprint. Do Balsalobre, que também é como se escreve, Balsalobre. Tu bota isso na internet, tu vai ver a página dele, explicando até com vídeos sobre o uso, e os artigos de validação mesmo, né? Tudo com material bom e com muita riqueza para o treino, para o dia a dia do treino, né? Isso que é o legal. Não é só números, né? Mas ele te dá indicações do que tu tem que fazer no mundo real. Eu tenho que ir mais para força, mais para velocidade, é mais resistido, mais assistido. Tem umas indicações bem interessantes, né? Ele é pago, né? Esse é o problema, gente. Isso é ruim de falar em aula, tá? Mas não tem problema. Em torno de uns $10, né? O valor do investimento. Exatamente. Dá R$ 54. Antes eu dizia, era super barato, agora eu estou me contendo para dizer isso com essa disparada do dólar. Em dólar continua sendo o mesmo, o problema é que o desvalorizou. Para eles continua sendo barato, para nós tá uma porcaria. Mas igual, assim, gente, é um equipamento muito legal, vale muito a pena como investimento para quem quer
variar algumas coisas do treino, vale a pena. Quem for e não tem certeza, é um investimento que vale a pena, porque tem umas coisas bem legais, tá? E quem tiver problema, inclusive, gente, eu tenho as planilhas dos cálculos. É mais trabalhoso, a única coisa é que tem que usar o Excel, que não fica bonito. Ali no aplicativo sai tudo bonito, tem banco de dados, já sai os desequilíbrios, sai um monte de coisa fácil. Mas se quiser, dá para fazer também no trabalho. Aí tem que filmar e aí tem que pegar só uns tempinhos, assim. Ele é muito simples, né? Porque tu bota o iPhone e fica girando ali, ele vai passando pelos cones e aí tu tem as marcações das distâncias, né? De 5 em 5 metros, ou eu acho que é isso. E aí tu pega esses tempos e joga isso nas equações, né? Inclusive, a gente fez um estudo com esse modelo nos Parkinson, né? Foi parte do doutorado da Elren. Era com esse equipamento. Aí nós usamos, inclusive, o MySprint, aí não foi o radar, né? Aí foi o MySprint. Que mais, gente? Então, acho que é isso, tá? As cargas eu acabei falando, né? Que é importante dar um quadro geral, assim, de possibilidades. Por aí. Encerro aqui a gravação.